Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, nós vamos falar sobre diversidade. É porque está chegando um evento muito importante, que é a Parada de Luta LGBT+ de Porto Alegre. E para trazer mais detalhes sobre o evento, a gente convidou o apresentador da parada, também professor e advogado, Roberto Saitenflus, que já está aqui conosco. Roberto, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse evento tão importante que vai trazer diversidade, vai tratar sobre luta, mas também vai trazer alegria, né? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, queria agradecer esse convite da TV da Câmara. Essa parada acontece num momento atípico, na verdade, para nós, né? A parada de luta estava marcada para o início do ano, como sempre acontece em junho, e em virtude das enchentes, a gente teve que transferir a data, né? E transferir o caráter da parada também, porque a gente está fazendo uma parada em solidariedade à comunidade LGBT também, né? Muita gente foi atingida, que está precisando ainda desse suporte, Roberto? Muito. E muitos artistas LGBTs. Isso foi e pessoal que vende na parada também. Então, uma das coisas que nos levou, num primeiro momento, a não cancelar a parada e adiar, a gente em nenhum momento pensou em não ter, foi justamente por causa dessas pessoas que estavam todo tempo nos ligando e pedindo ajuda. E a gente não tinha como ajudar, porque a parada não tem recurso financeiro. Ela tem uma estrutura que, com essa estrutura, a gente consegue ajudar. Então, sim, mais da metade dos artistas praticamente foram atingidos e perder tudo, praticamente tudo. E esse é um evento que ele vai, além de trazer essa questão da diversidade, ele também fomenta a classe cultural e a classe artística, né? Porque ele envolve, então, os artistas voltados para esse tema. Então, qual que é a importância de momentos como esse, Roberto? É muito importante. Primeiro que a parada, ela não é festa. Ela é um ato político em formato de festa. Então a gente tenta mesclar as duas coisas. E obviamente, de uma questão cultural, trabalhando com a cultura como uma forma de conscientização da comunidade, da população em geral, né? Então, acontecer e da forma como a gente costuma fazer, né? A parada ela sempre antecede com uma virada cultural, com teatro, com dança, com palestras, com um monte de coisa na cidade toda, que estava programado para esse ano e a gente teve que cancelar. Inclusive, ela seria a parada do Mercosul, iria iniciar esse ano com pessoas da Argentina, do Uruguai, que já estavam confirmados para vir, e a gente teve que novamente cancelar tudo, trancar tudo. Que pena, né, que teve que passar por toda essa reorganização, mas ainda assim é um evento que move toda a capital e inclusive os municípios próximos. Tem gente de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, toda a galera de perto, Alvorada, que vem para participar, né, desse momento. Então chega a mexer com o potencial turístico do município também, né, Roberto? Muito. A gente já teve alguns anos atrás, 2019 foi o ano que a gente mais conseguiu ter alguns dados, assim, e quantos milhões mexia para a economia do município no sentido de, seja a rede hoteleira, né? A rede hoteleira até o ano passado a gente sabia de hotéis ao entorno do centro que era difícil inclusive conseguir vagas, assim, porque o povo não só do interior como fora do estado do Rio Grande do Sul vem, porque nós somos hoje a maior parada do estado e a terceira maior parada do Brasil. Então a gente consegue dialogar com outros estados e vem muita gente para cá. Do interior são vários ônibus, então o pessoal se organiza para vir para cá, para participar da parada. E para você, né, que atua na área do direito, Roberto, a gente sabe bem o quanto esses eventos eles são importantes, inclusive para que as pessoas que participam muitas vezes nem fazem parte da comunidade LGBT+, mas ainda assim começam a perceber, a visibilizar mais, né, os direitos das pessoas que têm ali, que estão participando daquele momento, né? Uma das coisas que... Bom, é uma luta que vem de muitos anos, né? Eu faço a parada há 25 anos em Porto Alegre, então eu acompanhei vários avanços do judiciário, porque em questões de direito, muito de legislação federal nós não temos, né? Então a gente não teve nenhum grande avanço na Câmara dos Deputados, a gente teve avanços aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores, em legislações específicas, em vários municípios, mas a gente não tem uma legislação nacional, por exemplo, que resguarde. Então, se a gente pensar que lá, quando eu comecei, o velho falando, né? Mas lá quando eu comecei, não existia quiçá o direito à pensão por morte. Hoje a gente já tem o casamento, hoje a gente tem a adoção, hoje a gente tem a equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo, ou seja, todos esses direitos eles foram conquistados em virtude das visibilidades que as paradas dão.
em todo o país, né? A gente tem a maior parada do mundo, que é a parada de São Paulo. Né? Então, em virtude disso, a gente conseguiu avançar e através do judiciário, muito. Né? Então, uma das coisas que a gente mais tenta fazer com as paradas é também mostrar essa questão de direitos. Né? Que LGBTfóbicos, racistas, machistas, eles vão para a cadeia e devem ir para a cadeia porque é crime. Não dá para passar pano para eles. Nunca, para nenhum desses crimes. E o que a gente pode falar em termos de desafio, assim, falando também nessa questão, quero aproveitar a tua presença aqui, né? Falando na questão da legislação, Roberto, quais tu percebe que são os principais desafios para lidar com esse tema? Como eu falei, a gente tem avançado no judiciário, a gente não tem leis, né? Então é necessário que essa consciência política avance, no sentido de participação na política, de inserção nas câmaras, seja a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados, em todos os espaços de poder, para que possa estar discutindo esses direitos. Né? Como eu disse, nenhum direito garantido ainda, a não ser através do judiciário. Né? E é importante, né, esse momento de parada de luta, porque envolve não somente o público LGBT, mas todas as pessoas ali que estão ali apoiando a causa, muitas vezes que nem conhecem a causa, que vão ali pensando que é só um evento para se divertir e acabam descobrindo que é muito além disso, né? Eu costumo dizer que a parada cumpre um papel importante, porque infelizmente nós temos que ter uma data no Brasil que é o 28 de junho. Eu digo infelizmente porque ela existe. Não é por nada, é porque pessoas morrem pelo simples fato de serem LGBTs. Assim como não morrem pelo fato de serem heterossexuais, ou, enfim, é necessário uma data como essa, né? Mas não seria necessário se nós vivêssemos em um outro mundo onde as pessoas simplesmente fossem vistas como seres humanos, né? E fossem respeitadas na sua diversidade, porque o ser humano é plural e é diverso. Então, a parada ela cumpre esse papel também de incluir heterossexuais e todas as comunidades. Né? E a gente vai ter até trio elétrico previsto para essa parada, né? Alguns. A gente já tem 5 trios, né? Então a gente vai ter já novamente o trio da Lux, que é uma parceira nossa, da Aerosul, vai estar com um trio elétrico também levando os comissários de voo, que é inclusive isso é uma outra pauta que a gente bate bastante, que é a questão da empregabilidade da comunidade, né? A aviação é um dos espaços onde a diversidade trabalha, na área de saúde também. Então a gente também vai trazer esse trio. Depois tem o trio das paradas do interior, que a parada de luta ela se caracteriza por essa organização estadual. Então o povo de Caxias do Sul, de Rio Grande, de todo o estado vai estar aqui. E do governo do estado, que é um dos apoiadores, assim como a Prefeitura de Porto Alegre. E também das casas noturnas e bares LGBTs. Que vão estar com a gente. Quero entrar num detalhe que tu trouxe pra gente, que é a questão da empregabilidade, né? Roberto, como é que tu observa esse mercado? Porque a gente percebe que muitos nichos, eles ainda são extremamente fechados, inclusive existem pessoas que são LGBT e muitas vezes têm que se esconder para poder atuar no seu ramo, na sua área de trabalho, né? O sofrimento que uma pessoa passa simplesmente por ser quem ela é. Isso, na verdade, ele é um assunto que está engatinhando, né, com o passar do tempo, mas é muito importante. A gente tem tido algumas propostas, seja do Estado, né? Por exemplo, hoje a gente tem concurso público no Estado do Rio Grande do Sul, onde existem cotas para travestis e transexuais. E isso não é um privilégio, ele é uma reparação a essa comunidade que não consegue sequer, às vezes, concluir o ensino fundamental. Depois de muita luta. Depois de muita luta, porque é expulsa da escola. É expulsa da escola porque não é reconhecida a sua identidade de gênero, então acaba não conseguindo estudar. Então, ter dentro do concurso público cotas é uma reparação para incluir com que essas pessoas tenham dignidade com o passar do tempo. Tu ter políticas em empresas, né? Existem várias empresas que têm setores LGBTs hoje em dia, né? E isso trabalha também com a consciência de que essas pessoas precisam de trabalho. A gente tem uma outra parceira que vai estar na parada, que é a Hora do Pastel, que vai estar, inclusive, abrindo vagas na parada para a comunidade LGBT largar currículo, porque vai chamar pessoas para trabalhar. Ou seja, nós também pensamos nisso, em levar para a parada para conseguir trazer para a empregabilidade a própria comunidade. E como é que é a organização de um evento? Eu sei que esse ano tem esse caráter diferente, porque vocês estavam programados para junho e tiveram que se reprogramar novamente, mas como que é essa organização? Como que é pensar em tudo isso? Porque tu me falou aqui que é um evento que
é como se fosse uma festa, mas é muito além de uma festa. Então, como que é o planejamento para que isso aconteça, Roberto? A gente fica um ano antes planejando, né? Porque como a gente tem uma semana inteira, então, por exemplo, nós tínhamos teatros que estavam reservados para peças nossas, a gente tinha espaços de debate, agora mudou tudo, né? Então, em um mês nós estamos fazendo uma parada que a gente faz em um ano, justamente para garantir que saia, mas a gente começa um ano antes a fazer isso, buscando os parceiros, organizando datas, agendas, palestrantes, trios elétricos, tudo, porque o pessoal só vê os trios ali no dia da parada, mas não imagina que a gente está um ano todo correndo para conseguir organizar. Vamos falar um pouquinho sobre o cronograma desse evento. Vai acontecer no dia 1º de setembro, isso? E como é que vai se dar esse evento? Conta pra gente os detalhes. Isso. A gente vai ter domingo agora a Feira Baile, que vai acontecer na Praça Brigadeiro Sampaio, que é aqui bem pertinho também do gasômetro. E nós teremos aí no outro domingo, né, que já aconteceu, na verdade, da Feira Baile, e no outro domingo a gente vai ter a Parada de Luta, que vai acontecer, concentrando a partir do meio-dia no Parque da Redenção com os trios elétricos. E à tarde, então, sai a caminhada para o gasômetro, onde tem o palco com os artistas, e aí vai até às 11 e pouco da noite. E esse evento ele é importante porque ele mexe com toda uma classe de empregabilidade que tu trouxe aqui pra gente, de visibilidade, né? E fomenta artistas que daqui a pouco vão ser vistos ali e daqui a pouco vão estar participando em mais eventos da capital aqui. Já, nós temos artistas nossos que, por exemplo, quando a gente trouxe a Valesca em 2019, a gente colocou para dançar com a Valesca. Hoje é professor de dança, sabe? Coisas assim que a gente tenta incentivar justamente para que avance, né? E consiga. A gente vai ter esse ano também grupo de motociclistas que vão abrir a parada, junto com a Festa do Ridículo, que vai estar vindo com os seus carros da Penélope Charmosa e outras coisas também na frente. Ou seja, é muita gente envolvida que a gente vai somando e fazendo um todo, né? E é um momento bom também, né, Roberto? Porque a gente percebe que é muita luta envolvida, são dias e dias de luta, de tristeza, né, de preconceito. E nesse momento a gente vê uma parte boa acontecendo, a gente vê uma celebração de que pelo menos alguma coisa está sendo feita, né? Sim, partindo da própria população para cobrar políticas públicas, porque esse é o principal papel da parada. Nós tínhamos um debate de fazer o mesmo tema da parada de São Paulo, que trabalhava com a questão de eleições, né, que tem esse ano, mas nós tivemos que mudar justamente em virtude da enchente, então fazer uma parada de solidariedade. A nossa ideia é justamente arrecadar alimentos também, a gente está com uma campanha que o pessoal leve alimentos para lá também, para o gasômetro. Falando especificamente dessa questão das eleições, a gente percebe cada vez mais a pauta da diversidade sendo proposta no Legislativo, falando aqui da Câmara, mas também na esfera estadual também. A gente percebe um pouquinho mais de avanços nesse sentido, como o senhor mesmo trouxe aqui no comecinho da nossa conversa. Mas por que é importante trazer esse assunto para momentos como esse? Hoje a gente está numa TV legislativa, por que é importante a gente trazer esses assuntos para serem discutidos aqui? Porque é por aqui que vai sair as políticas. Então é necessário que seja na Câmara, hoje, por exemplo, se a gente for pensar federal, hoje nós temos Érica Hilton, a gente tem pessoas que têm voz e que estão conseguindo falar lá dentro e são ouvidas, ou se impõem para ser ouvidas. Então, trabalhar nos parlamentos é fundamental para conseguir, porque é por aqui que vai sair os projetos de lei. É por aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que a gente discute o dia 28 de junho dentro do calendário municipal. E aí tem que se discutir a pauta LGBT. Então é através do próprio legislativo que vai sair as legislações para que a gente tenha garantias, né? E como é que tu observa a pauta que a gente tem o 28 de junho, né? Mas como que o senhor observa a questão da criminalidade aqui, a violência? Os números, eles estão crescendo, eles estão estagnados, têm baixado? Como é que está essa situação aqui? A gente teve a enchente, teve algumas outras coisas, seja da pandemia também, então a gente não tem muitos dados hoje em dia como que de fato eles estão, até porque os dados eles são muito relativizados, porque não chega de fato na ponta na delegacia quando é um crime de LGBTfobia. Né? Às vezes vinculam ao tráfico ou vinculam a outras questões e não necessariamente ao crime de ódio. Né? A gente tem uma delegacia especializada aí em Porto Alegre, tem Santa Maria, eu acho também, e está se avançando para que tenha outras delegacias especializadas no estado, justamente para a gente começar a ter esses dados de forma maior, assim. E qual que é a pena? O senhor tem essas informações, Roberto, para quem comete um crime desse tipo? Ela é equiparada ao crime de racismo. Da mesma pessoa que discrimina a comunidade negra e discrimina
a comunidade LGBT, o crime é o mesmo, né? Então a pena combinada é a mesma. A gente sabe bem, como o senhor trouxe aqui, né, que muitas vezes ele não é visto como um crime de ódio, né, a LGBTfobia, mas infelizmente a gente sabe que acontece muito. E quem passa por esse tipo de situação, como que pode proceder, Roberto? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm têm medo, têm vergonha. Nós da comunidade, pelo menos, eu imagino que todo mundo ou tenha passado por uma questão de discriminação, ou tenham amigos que tenham passado, ou que tenham sido assassinados, né? Eu tenho amigos que foram assassinados, vítimas da LGBTfobia. Então, por isso que eu digo, ter uma delegacia é fundamental, para conseguir ter o olhar específico, né? Muitas vezes tu consegue ter um assassinato, mas aquela delegacia vai ter um olhar específico e vai conseguir buscar, sabendo que é um crime de ódio, né? E não um crime qualquer. E eventos como esses, como a Parada de Luta, mostram que a comunidade não está sozinha, tem muita gente ali para apoiar, para ajudar nesse sentido. Por isso é uma comunidade, né? Se organiza de forma de comunidade, que muitas vezes ou não tem mais a família, ou a família não reconhece, e acaba se tornando uma nova família, que é a própria comunidade que abraça essas pessoas. E a gente trouxe aqui a data do dia 28 de junho, né? O senhor comentou com a gente, mas é importante que até uma das coisas boas que eu imagino no meu ponto de vista, que é trazer esse evento para um outro mês, é mostrar que não é só em junho que a gente precisa debater esse tema. Muito além disso, é o ano inteiro, né, Roberto? A parada, ela é um ápice, vamos dizer assim, mas nós estamos no ano todo discutindo o mapeamento dos crimes, discutindo legislações específicas, como eu acabei de dar o exemplo, do 28 de junho no calendário. Isso também é uma discussão que não é só da parada. A parada é o ápice, onde todo mundo se organiza e vai para a rua e diz que existe, mas a gente está todos os anos. A gente estava há pouco tempo na Câmara dos Deputados porque queriam aprovar uma legislação não reconhecendo famílias homoafetivas como famílias. Então, o ano todo a gente tem que estar alerta, porque em todo momento tentam atacar a própria comunidade. Mas é bem como diz aquela música, né, que toda forma de amor é válida, a gente tem que respeitar, não adianta, né, Roberto? Então, vamos reforçar, eu quero que o senhor reforce o convite, então. Tem a questão da solidariedade, então eu quero que o senhor nos diga se todo mundo pode contribuir, como é que vai fazer para contribuir. É muito importante que levem, né, donativos, alimentos para o gasômetro e para o Parque da Redenção, né? A gente vai estar mais ou menos até umas 4 horas da tarde no Parque da Redenção e depois para o gasômetro. E como que é para você saber que tem tantos municípios assim mais pequenos também, menores, aliás, que têm se inspirado nas paradas, nos eventos de Porto Alegre? A gente ajuda, inclusive, esses municípios. Em diversos momentos a gente ou leva palco, ou leva carro de som, ou leva sempre ajudando, porque lá muitas vezes é onde mais precisa que a gente esteja. A capital a gente tem um aparato todo que a gente consegue estar discutindo melhor, mas muitos municípios pequenos como Tapes, onde a gente acompanha e faz parada, em Arambaré, que tem 3, 4 mil habitantes, e a gente também bota a parada lá, são municípios que precisam desse apoio, né? E na organização do evento, qual a principal dificuldade que vocês encontram? Isso é até mesmo na tua forma de apelo, assim, para que facilitem, para que vocês possam desenvolver cada vez mais momentos como esses. Eu acho que a própria estrutura da parada, por ser grande, ela é dificultosa na sua organização, né? Então, muitas vezes mudam-se gestores de município, mudam-se gestores de estado e a gente recomeça tudo de novo a organização, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem. O bom é que a gente tem um ano todo para organizar e conseguir levar essa pauta, né? Vai acontecer a próxima, então, em setembro, mas garanto que vocês já estão pensando no do ano que vem também. Já, porque agora nós vamos ter menos tempo, porque a do ano que vem ela vai ser no domingo mais perto do 28 de junho. Eu até não tenho aqui a data, mas é o mais próximo. Já tem tema para o ano que vem também? Também não. Não? Eu ia te pedir um spoiler, mas então vamos deixar para o ano que vem. O ano que vem o certo é que vai ser a parada do Mercosul. Isso é o certo. Então, a apresentadora de Buenos Aires que viria esse ano, o pessoal de Montevidéu e dos outros países que viriam este ano, virão também o ano que vem. E aí sim vai ser. Vamos ver se vem um artista nos ajudar, porque geralmente a gente tem artista. Esse ano a Pablo vai sortear 2 ingressos pra gente na parada. Quem sabe ela não vem ano que vem, a gente vai discutir. Mas me conta como que é a ansiedade, o coração, a emoção de apresentar um evento como esse, porque é muita gente envolvida, né?
A gente tem reunido cerca de 200 mil pessoas. Tem previsão para esse ano já? Não. A gente não sabe como mudou a data, mudou tudo, né? A gente não tem. A gente imagina que vai reunir o mesmo número pelo número de excursões que estão vindo do interior. A gente acha que vai circular em torno de 150 a 200 mil pessoas. Mas é tranquilo, é necessidade. Na verdade, eu vejo em apresentar muito mais uma necessidade de estar ali e não se tornar apenas festa, mas passar uma mensagem para as pessoas de que é necessário lutar pelos seus direitos. Um lugar de fala, né? É momento de dar voz para essas pessoas, né? É muito importante. Elas entenderem que elas estão fazendo festa, mas nós não podemos festejar que todo dia um LGBT é assassinado no país. É necessário lutar. Claro, a gente falou aqui sobre a diversão, né? Toda a questão alegre desse evento que é a Parada de Luta, mas essa fala do Roberto é extremamente importante porque a gente tem que se atentar ao motivo de existir uma parada de luta, porque na verdade não devia existir luta, né, Roberto? Devia ser algo natural. Não existir, apenas existir. Mas infelizmente é necessário. É necessário o 8 de março para as mulheres, é necessário o 20 de novembro para a comunidade negra, é necessário o 28 de junho para a comunidade LGBTI. Chega de ódio e violência, né? Mais amor. Eu quero só que então que você deixe esse convite para as pessoas, para que elas participem, né, desse evento. Então pode reforçar o convite para eles. Então, dia 1º agora, a gente se encontra no Parque da Redenção a partir do meio-dia e após o meio-dia na usina do gasômetro com mais de 40 artistas, sorteio de show para da Pablo, pessoal, vários parceiros juntos e a gente espera todo mundo, toda a comunidade, todas as tribos. Roberto, muito obrigada por falar conosco. Parabéns pela organização do evento. Espero que seja um evento muito lindo, que reúna cada vez mais pessoas e que reafirme a pauta de vocês. E, afinal, vocês estão no caminho certo. Não devia existir a luta, né, como a gente falou, mas força para vocês. Obrigado. Obrigada por ter falado conosco. Então, esse foi o Roberto Saitenfus, que vai ser o apresentador da Parada de Luta aqui de Porto Alegre LGBT+. Então, fica o convite para esse evento, dia 1º de setembro, então, um baita evento previsto aí, um evento de luta, mas também de diversão e de alegria, um momento de celebrar e de lutar também. Então, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.